Primeiro passo, para determinar o número de possíveis compradores em um país, o primeiro cálculo é determinar a população total do país, esses serão os suspect pool, possíveis compradores. Segundo passo, é importante eliminar os grupos de pessoas que certamente não comprariam o produto ou serviço. No exemplo das revistas, podem ser eliminados os analfabetos, as crianças que ainda não sabem ler, as pessoas com problemas visuais, e assim por diante. Supondo que esse grupo da população represente 30% do total, só restariam 70% da população como grupo de compradores potenciais, ou seja, cerca de 14 milhões de pessoas. Através de pesquisa de mercado, pode-se descobrir que pessoas de baixa renda e baixa escolaridade também não são leitores de revistas. Supondo que a pesquisa revele um número de aproximadamente 50% nessa situação, e eliminando esse grupo de não leitores, chega-se a um número de 7 milhões de pessoas. Usando esse novo número de compradores de revistas na fórmula, teríamos então PTM igual a 7. 15.528.jpg. 8. 15.530.jpg. 10 igual a 560 milhões de reais. Potencial relativo de mercado. O potencial relativo de mercado, ao contrário, estimará as possibilidades totais de consumo de um produto ou serviço em dada localidade geográfica em relação a outras com as mesmas características, de maneira que a somatória dos índices potenciais de mercado de todas as localidades dessa mesma região geográfica dê 100%. É importante frisar que o potencial de mercado calculado em valores absolutos é uma estimativa total de possibilidade de vendas de uma categoria de produto em uma região, e que o potencial relativo de mercado é um artifício matemático para se entender de que maneira cada localidade, município ou bairro de uma região poderão dividir com outras as possibilidades de consumo desse mesmo bem. Uma vez estimado o potencial total do mercado em números absolutos, como normalmente as empresas vendem o mesmo produto a diversas localidades, é preciso dividir o bolo estimado de consumo em partes proporcionais às possibilidades de consumo de cada localidade. Dada a dimensão continental do Brasil, que exigiria uma logística imensa para alcançar todos os municípios, os investidores costumam calcular a distribuição dos seus novos produtos apenas nos mercados mais relevantes, normalmente grandes centros, a menos que já tenham essa logística implantada para muitos outros produtos pré-existentes. Potencial de mercado por área. Há métodos bastante interessantes para a construção do potencial de mercado por área, o método do índice de fatores múltiplos. O método do índice de múltiplos fatores. O conceito básico para a construção do potencial de mercado apoia-se em um axioma da geometria de um plano sobre 3 pontos. De maneira análoga, só é possível determinar o potencial de mercado caso se configure adequadamente o tripé: população, população com renda e população com interesse no produto. Ou seja, se não houver gente, não haverá consumidores para o produto ou serviço. Porém, se essa gente não tiver renda, não terá como consumir os produtos ofertados. Existe ainda uma terceira limitação: caso exista gente com renda, é preciso que ela tenha disposição para gastar. Portanto, uma vez identificada a quantidade de pessoas existentes em cada mercado, o passo seguinte consiste em levantar a renda dessas pessoas e, por fim, a disposição de essas pessoas gastarem parte de sua renda com o consumo do produto ou serviço que se está analisando. Por meio dessa técnica é possível confrontar o potencial de consumo em dada região com potenciais de outras regiões. Esse método é particularmente útil para o cálculo do potencial de mercado para bens de consumo de massa e bens de consumo durável. Através de pesquisa de mercado pode-se testar e medir a proporção de adesão a determinado produto ou serviço, medindo a valorização que os benefícios daquele produto recebem dos entrevistados, o uso e compra da categoria dentro de certo período para estimar esse mesmo padrão de repetição nas estimativas do futuro. População. A existência de gente pode ser obtida a partir de dados demográficos, baseados no censo demográfico realizado pelo IBGE a cada 10 anos, ou então das projeções realizadas por estimativas por essa mesma fonte. Os dados demográficos referem-se a informações acerca de população rural e urbana, sexo, idade, escolaridade, cor, religião, etc. População com renda. Renda é um tabu na cultura brasileira. Difícil de ser coletada de maneira certa, pois os próprios pertencentes de uma mesma família não sabem quanto de fato outros elementos da família ganham. Em alguns casos podem se substituir por indicadores obtidos através de dados secundários coletados por fontes oficiais. Dentre os indicadores de renda, são utilizados dados como volume de depósitos bancários, renda per capita, automóveis licenciados, número de domicílios com telefone, número de televisores, número de máquinas de lavar, número de geladeiras e inúmeros outros bens como indicadores substitutos da renda. A ABEP, Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado, desenvolveu um critério de classificação econômica, chamado de Critério Brasil, que estratifica a população em 7 classes econômicas em relação a potencial de consumo em 2014. O critério foi desenvolvido para aplicação no marketing das empresas, sendo fácil de aplicar em pesquisas de mercado, mídia e opinião.
O gráfico a seguir retrata a estratificação econômica e como cada extrato consome o que é vendido no país. Assim, pode-se ver que menos de 3% da população brasileira forma a chamada classe A e consome quase 6 vezes mais que a sua participação na pirâmide populacional, enquanto a classe D, que forma quase um quarto da população, consome pouco mais de 10% do que se vende no mercado brasileiro. F402-978853526966.eps. Figura 4,2. Classes econômicas e classes de consumo. A intenção do critério é substituir um indicador de renda por outro que tenha correlação com o potencial de consumo até muito mais relevante do que a renda em si, pois, além de difícil captação do dado correto, pode-se ter famílias com idêntico rendimento com posses totalmente diferentes, pois prioriza o consumo de maneira diversa. O critério Brasil classifica a população através de um sistema de atribuição de pontos, que vai de 0 a 100 pontos, acumulando-se pontuação quanto mais incidente for a posse de vários atributos da residência. Bens de conforto doméstico. Posse de carros particulares na família. Grau de instrução do chefe da família. Serviços prestados na residência por empregada fixa. Indicação do tamanho da casa pelo número de banheiros. Serviço público de água. Rua da residência asfaltada. São os seguintes pontos de corte, e cada um consiste em uma classe econômica do critério Brasil. Tabela 4,2. Pontos de corte. Pontos de corte. Extrato 1A. 43 a 100. Extrato 2B1. 37 a 42. Extrato 3B2. 26 a 36. Extrato 4C1. 19 a 25. Extrato 5C2. 15 a 18. Extrato 6D. 11 a 14. Extrato 7I. 0 a 10. A seguir, a reprodução do gabarito de pontos do Critério Brasil 2014. Pergunta-se ao entrevistado se ele possui em sua casa cada um dos itens arrolados na tabela e a quantidade de cada item. Assim se daria a primeira pergunta ao entrevistado. Na sua casa tem banheiro? Em caso afirmativo, pergunta-se, quantos? Caso a resposta seja 3 banheiros, esse entrevistado amealha 10 pontos, que deverão ser somados aos demais para a totalização e enquadramento na tabela anterior. Tabela 4,3. Critério Brasil 2014. Variáveis. Quantidade. 0. 1. 2. 3. 4 ou mais. Banheiros. 0. 3. 7. 10. 14. Empregados domésticos. 0. 3. 7. 10. 13. Automóveis. 0. 3. 5. 8. 11. Microcomputador. 0. 3. 6. 8. 11. Lava-louça. 0. 3. 6. 6. 6. Geladeira. 0. 2. 3. 5. 5. Freezer. 0. 2. 4. 6. 6. Lava-roupa. 0. 2. 4. 6. 6. DVD. 0. 1. 3. 4. 6. Micro-ondas. 0. 2. 4. 4. 4. Motocicleta. 0. 1. 3. 3. 3. Secadora de roupa. 0. 2. 2. 2. 2. Escolaridade da pessoa de referência. Serviços públicos. Analfabeto, fundamental incompleto. 0. Não. Sim. Fundamental e completo, fundamental e incompleto. 1. Água encanada. 0. 4. Fundamental e incompleto, médio incompleto. 2. Rua pavimentada. 0. 2. Médio completo, superior incompleto. 4. Superior completo. 7. População com interesse no produto. De maneira geral, as pessoas desejam usar, desfrutar muito mais coisas além das que possuem. Essa aspiração de consumo se dá em muitas áreas, mas não ocorre de maneira homogênea, pois as pessoas almejam diferentes situações para as quais selecionam produtos diferentes, marcas que refletem seu estilo de vida e visão de mundo. Pode-se verificar também que para a maioria dos produtos há grande diferença de uso e compra segundo os diferentes níveis econômicos da população, assim como as características demográficas quase sempre revelam níveis de consumo para cada recorte segundo gênero, faixa etária, situação civil, grau de instrução e área geográfica. Outros tantos recortes podem também revelar padrões diferenciados de consumo, tais como nível de informação, cultural, valores e atitudes e muitos outros. Sem dúvida, a escolha clara do target pode favorecer a coleta de informação primária sobre o índice de adesão que o produto pode ter, medindo-se a disposição em comprá-lo. Na maioria das vezes se mede essa intenção de uso e compra nos maiores mercados e se estima que nos demais a disposição de compra seja a mesma. Matriz de cálculo de potencial de mercado. Censo 2010. Dados IBGE 2012. Dados do IBGE 1999. Índice relativo do potencial de mercado. PIB.
Receita líquida. Regiões e estados. População. Porcento. Bilhões R dólar. Porcento. Comércio. Porcento. Coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peso. 6, 1, 3. Região Norte. 16.318.163. 8,3%. 43,63. 5,3%. 9,67. 2,7%. 5,8%. Rondônia. 1.590.011. 0,8%. 23,56. 0,6%. 1,12. 0,3%. 0,6%. Acre. 758.786. 0,4%. 8,47. 0,2%. 0,32. 0,1%. 0,2%. Amazonas. 3.590.985. 1,8%. 59,77. 1,6%. 3,27. 0,9%. 1,4%. Roraima. 469.524. 0,2%. 6,34. 0,2%. 0,33. 0,1%. 0,2%. Pará. 7.792.561. 4,0%. 77,84. 12%. 3,6. 1,0%. 2,7%. Amapá. 469.524. 0,4%. 8,26. 0,2%. 0,56. 0,2%. 0,2%. Tocantins. 1.157.098. 0,7%. 17,24. 0,5%. 0,47. 0,1%. 0,5%. Região Nordeste. 53.914.144. 27,8. 507,50. 13,5. 47,7. 12,9. 22,1%. Maranhão. 6.714.314. 3,4%. 45,25. 1,2%. 3,46. 0,9%. 2,4%. Piauí. 3.160.748. 1,6%. 22,06. 0,6%. 2,01. 0,5%. 1,2%. Ceará. 8.606.005. 4,4%. 77,86. 2,1%. 6,9. 1,9%. 3,4%. Rio Grande do Norte. 3.228.198. 1,7%. 32,33. 0,9%. 2,82. 0,8%. 1,3%. Paraíba. 3.815.171. 2,0%. 31,94. 0,8%. 2,92. 0,8%. 1,5%. Pernambuco. 8.931.028. 4,6%. 95,18. 2,5%. 9,77. 2,6%. 3,9%. Alagoas. 3.165.472. 1,6%. 24,57. 0,7%. 2,26. 0,6%. 1,2%. Sergipe. 2.110.867. 1,1%. 23,93. 0,6%. 2,07. 0,6%. 0,9%. Bahia. 14.175.341. 7,3%. 154,34.
4,1%. 15,49%. 4,2%. 6,3%. Região Sudeste. 81.565.983. 42,1. 2088,22. 55,4. 204,57. 55,3%. 47,9%. Minas Gerais. 19.855.332. 10,3. 351,38. 9,6%. 37,59. 10,2%. 10,2%. Espírito Santo. 3.578.067. 1,8%. 82,12. 1,9%. 9,53. 2,6%. 2,1%. Rio de Janeiro. 16.231.365. 8,4%. 407,12. 11,7%. 34,17. 9,2%. 9,0%. São Paulo. 41.901.219. 21,6. 1.247,59. 35,0%. 123,28. 33,3%. 26,6%. Região Sul. 27.731.644. 14,4. 622,25. 17,7%. 79,39. 21,5%. 17,1%. Paraná. 10,57775. 5,5%. 217,29. 5,8%. 31,23. 8,4%. 6,5%. Santa Catarina. 6.383.286. 3,3%. 152,48. 4,0%. 14,99. 4,1%. 3,5%. Rio Grande do Sul. 10.770.603. 5,6%. 252,48. 6,7%. 33,17. 9,0%. 7,1%. Região Centro-Oeste. 14.423.952. 7,4%. 350,59. 9,3%. 28,48. 7,6%. 7,1%. Mato Grosso do Sul. 2,505088. 1,3%. 43,51. 1,2%. 4,19. 1,1%. 1,2%. Mato Grosso. 3.115.336. 1,6%. 59,60. 1,6%. 6,06. 1,6%. 1,5%. Goiás. 6.154.996. 3,1%. 97,57. 2,6%. 10,3. 2,8%. 2,8%. Distrito Federal. 2.648,532. 1,3%. 149,90. 4,0%. 7,93. 2,1%. 1,6%. Brasil. 193.953.886. 100%. 3.770, 08. 100%. 369, 81. 100%. 100%. Fonte: IBGE, Anuário 2000. Sistema de controle. O SIM, como sistema de controle, permite levantar os parâmetros de desempenho das funções básicas do marketing e, através deles, controlar os desempenhos em face do mercado, dos problemas e das oportunidades mercadológicas. Um sistema de controle eficaz é obstinado, mas flexível, de acordo com a dinâmica dos outros sistemas. O controle é um meio, não um fim. O SIM é uma ferramenta importante, pois colabora com o planejamento e o controle mercadológico. Sistema de inteligência mercadológica e o planejamento de marketing.
O planejamento mercadológico é uma organização sistemática de ações programadas para atingir os objetivos da empresa no tempo e no espaço através do processo de análise, avaliação e seleção das melhores oportunidades de mercado. O planejamento não deve ser confundido com a previsão, embora a previsão seja parte necessária e importante dos procedimentos a serem desenvolvidos, uma vez que o planejamento tem a ver com o futuro. O primeiro passo importante no planejamento é a avaliação das forças externas e vigentes no âmbito da empresa. O sistema de informações mercadológicas da empresa recolhe as informações básicas acerca do seu meio ambiente, o macromeio ambiente e o micromeio ambiente, processa essas informações e formula o planejamento estratégico, por exemplo, de comunicação e de vendas. O meio ambiente da empresa constitui-se em a. Macromeio ambiente, econômico-demográfico, tecnológico, político-legal, sociocultural e ecológico. B. Micromeio ambiente, mercado, clientes, concorrentes, distribuidores e prestadores de serviço. Macromeio ambiente. A análise do macromeio ambiente envolve as seguintes análises: econômico-demográfico. Constituem o fator econômico-demográfico as informações que afetarão direta ou indiretamente os negócios da empresa, quais sejam a inflação, as restrições de crédito, a balança comercial e o meio de pagamento do país, o produto interno bruto, PIB, o índice geral de preços, o comércio exterior, as finanças empréstimos, os cheques compensados, as concordatas requeridas, os dados setoriais de produção, os índices de emprego no setor industrial, as mercadorias, açúcar, cacau, carne, trigo, milho e outros indicadores econômicos, como consumo industrial, comercial e residencial de energia elétrica, custo de vida, depósitos de poupança, cotação cambial, produção de cimento, produção de veículos, etc. É evidente que tais dados são passivos. Carecem de análise crítica e comparativa para que sejam de alguma serventia. E a partir desses dados pode-se avaliar de que forma os negócios da empresa poderão ser afetados. Tecnologia. A tecnologia e sua dinâmica são termômetros do futuro. Quais mudanças tecnológicas ocorrem e quais poderão tornar o produto ou o serviço oferecido obsoleto? Quais grandes substitutos genéricos podem ocupar o lugar do produto? Quais os custos, os riscos envolvidos e as implicações econômicas da inovação tecnológica? A tecnologia barata disponível no país ou no exterior? Qualquer esforço será arriscado sem o esclarecimento dessas questões. O SIM ajuda a empresa na pesquisa da tecnologia disponível, minimizando o custo de desenvolvimento de novos produtos que podem resultar em fracasso tecnológico ou mercadológico. Países altamente desenvolvidos economicamente buscam desesperadamente novas ideias para novos produtos. Segundo pesquisas disponíveis referentes ao meio ambiente do ZEUA, a mortalidade de ideias de novos produtos em geral é alta. Mas nem sempre uma pesquisa tecnológica bem-sucedida conduz a um produto bem-sucedido do ponto de vista mercadológico. É preciso compatibilizar a viabilidade da produção industrial com a luz dos resultados da pesquisa tecnológica e mercadológica para, dessa forma, minimizar eventuais fracassos. São tão múltiplos e mutáveis os fatores que colaboram para a aceitação de um produto que os empresários, em geral, relutam em modificar um que já tenha tido algum sucesso. Além dos dados científicos que orientam uma decisão, vale lembrar que para que ela seja tomada com clareza deve-se ter grande dose de sensibilidade e criatividade, porque o momento no qual ocorre a decisão é um aspecto extremamente importante. Empresas lentas em seu processo de decisão tendem a perder mercados competitivos. Ambiente político legal. Que ações do governo podem afetar os negócios de uma empresa? O que ocorre nas áreas de controle da poluição, legislação e segurança do trabalho, segurança do produto, controle de preços, código de ética de propaganda, etc. O que é relevante como informação quantitativa e qualitativa para o planejamento de marketing? Muitas vezes não basta a empresa possuir canais estabelecidos de informações. É necessário buscá-los, até se necessário através do lobby político, isto é, por intermédio de pessoas que tenham acesso a tais informações. F403-978853526966.eps. Figura 4,3. A inter-relação entre a empresa e o meio ambiente. Ambiente sociocultural. A empresa deve dispor de mecanismos dinâmicos e eficazes que avaliem constantemente o desempenho e a aceitação de seus produtos ou serviços. E questionar-se: que atitudes o público está tomando com relação aos negócios desse setor e aos produtos? Que mudanças estão ocorrendo nas condições de compra dos consumidores e que valor isso tem para a formulação de métodos mercadológicos? Questões de segurança, gostos, influências culturais e regionais, crenças, preconceitos e fatos recentes de grande movimentação pública devem ser observados permanentemente, uma vez que podem vir a afetar os negócios da empresa direta ou indiretamente. Os aspectos socioculturais são sutis, mas pesam nas decisões de compra. O sistema de informações do macromeio ambiente é constituído de pesquisa sistemática de dados secundários, isto é, de publicações existentes e, esporadicamente, de pesquisa de dados primários, ou seja, de dados não publicados. Micromeio ambiente.
O micromeio ambiente da empresa é formado pelo mercado, que por seu turno é constituído de fontes humanas, como clientes, concorrentes, distribuidores, fornecedores e prestadores de serviços e fontes documentais constituídas de publicações existentes sobre o ramo de negócios da empresa. Veja-se, pois, que tipo de informação a empresa deve buscar de seu micromeio ambiente. Mercado. O que ocorre com relação ao mercado da empresa, está em crescimento ou em declínio? Qual a distribuição geográfica desses mercados? Quais os segmentos de mercado maiores e quais os realmente lucrativos? Quais as taxas de crescimento esperadas desses mercados? Quais as oportunidades existentes em cada um desses segmentos? As necessidades do mercado são atendidas? Há recursos e capacidades produtivas adequadas para atender a demanda do mercado? Clientes. O que os clientes atuais e potenciais pensam da empresa no que concerne à reputação da qualidade de seus produtos e serviços, da política de preços, da entrega da cobrança e da força de vendas? Como os clientes se comportam na compra dos produtos e serviços de maneira geral? E em função do tipo de produto ou serviço da empresa? Há levantamento sistemático desse tipo de informação. Fornecedores. São fontes importantes de informações sobre o mercado da empresa em geral e, em especial, sobre sua concorrência. Que mercados são cobertos pelos diversos fornecedores? Prestadores de serviço. Que tipos de serviços prestados por terceiros podem comprometer a empresa? A coleta sistemática sobre como eles atuam em instalações, manutenções, etc. E o que os clientes acham desses serviços? O desempenho, o atendimento, os preços praticados pelos prestadores de serviço acham-se em consonância com as diretrizes da empresa. A agência de propaganda da empresa é competente para administrar a demanda de bens. Concorrência. O SIM pode fornecer dados relativos à concorrência sobre os fatores mercadológicos. 1. Imagem da empresa diante da concorrência. 2. Produtos, vantagens e limitações da empresa diante da concorrência. 3. Mercado e segmentos cobertos pela empresa e concorrência. 4. Comportamento do consumidor diante da empresa e da concorrência. 5. Relações com intermediários da empresa e da concorrência. 6. Propaganda da empresa e da concorrência. 7. Promoção de vendas da empresa e da concorrência. 8. Merchandising da empresa e da concorrência. 9. Embalagem da empresa e da concorrência. 10. Venda pessoal da empresa e da concorrência. 11. Preços da empresa e da concorrência. 12. Distribuição física da empresa e da concorrência. 13. Novos produtos da empresa e da concorrência. 14. Eficácia gerencial interna da empresa e da concorrência. 15. Relação com os fornecedores da empresa e da concorrência, e outros aspectos. 16. Participação de mercado da empresa e da concorrência. A empresa deve ainda questionar-se: quais os nossos maiores concorrentes? Quais seus objetivos estratégicos? Quais seus pontos fortes e fracos? Quais as respectivas participações de mercado? Quais os mercados que podem ser abandonados em função da concorrência futura e quais podem ser os mercados substitutivos para o seu produto? Da análise geral dos dados da concorrência devem constar informações sobre preço, descontos, condições de pagamento, produto, volume, histórico, mercado, participação de mercado. Política de marketing e planos, relações com o cliente, imagem da empresa, tamanho e qualificação da força de vendas, canais de distribuição, política e métodos de distribuição, gastos com propaganda e promoção de vendas, canais de divulgação, tipo de mídia. Força da marca e posicionamento percebido pelo cliente. Produção e informação do produto, avaliação de sua qualidade, desempenho, ciclo vital, tecnologia e processo, capacidade de produção, custo, localização, tamanhos e facilidades de produção e distribuição, capacidade de embalagem, padrões de expedição, capacidade de pesquisa e desenvolvimento, informações organizacionais e financeiras, identificação da filosofia e padrões de tomada de decisão, condições financeiras, programas de expansão e aquisições, problemas e oportunidades, programas de pesquisa, desenvolvimento de produtos e treinamento de pessoal. Distribuição e revenda. Quais são os principais canais para a comercialização dos produtos da empresa? Quais os distribuidores eficazes? Quais os não eficazes? Quando a empresa deve atuar com distribuidores, representantes de vendas, revendedores, vendedores autônomos exclusivos, não exclusivos ou força de vendas própria? Como a concorrência atua? Quais os canais de distribuição utilizados aqui e no exterior para produtos similares? Qual o desempenho de novos canais de distribuição? O sistema de informações permite à empresa avaliar seu meio ambiente e planejar sua estratégia de marketing, bem como controlar seus desempenhos. A pesquisa de marketing. Sempre que se precisar de informações do mercado consumidor que não se tenha em dados secundários, ter-se-á que desenvolver uma pesquisa de marketing que supra essa necessidade, para produtos novos ou já estáveis no mercado. Também é muito requisitada para ser aplicada quando um produto não apresenta o desempenho esperado no mercado, devendo-se estudar maneiras de corrigir os seus resultados depois do diagnóstico a partir da pesquisa.
Para lançamento de novos produtos, a pesquisa de marketing acompanha desde o P&D no desenvolvimento, auxiliando pela ótica do potencial consumidor, podendo contribuir desde a concepção do produto ao elaborar o espaço potencial detectado até uma sucessão de testes a cada nova formulação do produto. É normal uma sucessão de estudos visando o aprimoramento do taste do novo produto, aparência e um enorme rol de atributos dependendo da categoria a qual pertence. Ao ser lançado, a pesquisa de marketing visa identificar o grau de difusão da inovação que o produto representa, do processo de comunicação que o difunde junto aos seus segmentos-alvo, etc. O processo de adoção deve ser avaliado pelo estágio em que o comprador se encontra com relação ao produto, consciência da existência do produto, interesse, avaliação das vantagens e desvantagens da adoção, experimento e, finalmente, a adoção. Para identificar a possibilidade de um novo produto é preciso verificar oportunidades latentes no mercado para novos produtos que venham satisfazer necessidades de consumo não atendidas pelos produtos existentes. Essa demanda latente precisa ser identificada e medida através da pesquisa de mercado. Quando os dados não estão disponíveis em publicações estatísticas ou estudos, é necessário ir direto à fonte. Um dos meios mais importantes de obtenção de dados de mercado é a pesquisa de levantamento de dados primários.